A palavra pecado carrega um peso enorme. Mesmo que a gente não seja religioso, mesmo que a gente nunca tenha frequentado uma igreja, essa palavra ela atravessa a nossa cultura. Ela moldou a forma como a gente aprende o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que é condenável, o que merece perdão e o que merece punição. Grande parte dessa construção vem da tradição cristã, que estruturou o pensamento moral do Ocidente por séculos. Existe um dogma sobre o pecado, existe uma ideia de culpa e existe também uma promessa de salvação. Isso existe, é um fato histórico e cultural. Não dá para falar sobre esse tema fingindo que não tem isso. Mas eu não tô aqui para a gente debater teologia. Eu não tô aqui para discutir quem tá certo, qual religião tem razão ou o que acontece depois da morte. Não é esse o ponto desse vídeo. O que me interessa aqui é como nos redimir dos nossos pecados aqui e agora. Meu nome é Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento e espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas. O fato é, todos nós erramos. A gente mente, a gente omite, a gente trai, a gente manipula situações, a gente faz escolhas por egoísmo, a gente machuca pessoas que a gente ama, às vezes por fraqueza, às vezes por imaturidade, às vezes por pura inconsequência. E depois que o erro acontece, vem a culpa. Vem também o medo de ser descoberto, o desejo de aliviar o peso interno, vem a necessidade de se sentir limpo novamente. E aí entra a palavra redenção. Mas o que significa de fato se redimir? Se a gente tirar da equação qualquer recompensa futura ou punição eterna, o que sobra como caminho possível? Se a gente não estiver pensando em céu, inferno, karma ou juízo final, como a gente lida com aquilo que a gente fez agora? Porque, independentemente da crença, existe uma coisa que é incontornável. A gente continua vivendo. A gente continua se relacionando, a gente continua fazendo escolhas. E os nossos erros não desaparecem só porque o tempo passou. A pergunta que eu quero fazer aqui nesse vídeo é: o que, na vida real, redime um erro? O que realmente transforma uma falha em crescimento, e não apenas em culpa acumulada? E é sobre isso que a gente vai falar. Não sobre absolvição metafísica, mas sobre responsabilidade prática, sobre o que muda, o que deveria mudar e qual de fato é a melhor forma da gente lidar com os nossos erros. A gente pode usar diversas palavras: erro, falha, imaturidade, sombra, negatividade, mas a experiência continua parecida. A palavra pecado vem carregada de história, principalmente dentro da tradição cristã, e isso moldou a nossa noção de culpa e de certo e de errado. Mas se a gente olha para a origem da palavra, a gente encontra uma coisa muito interessante. No latim, peccatum significa falha, deslize, algo que saiu do eixo. No hebraico antigo, uma das palavras usadas é hatá, que significa literalmente errar o alvo. É a imagem de alguém que mira em algo e não acerta. Não é a ideia de uma pessoa horrível. É a ideia de um desvio. E isso já muda o tom da conversa. Porque errar o alvo não fala sobre a sua identidade. Não fala que você é uma péssima pessoa, que você é condenável, que você é irrecuperável. Fala, sim, sobre direção. Fala sobre desalinhamento, sobre ter saído do próprio eixo. Claro que a moralidade cristã e depois a moralidade social adicionou uma carga enorme a essa experiência. E essa carga existe, ela pesa, ela molda como a gente se julga. Mas, antes de tudo, existe algo mais simples e mais humano: a sensação de que você se afastou de quem você queria ser, de como você queria agir, do caminho que você achava seguir. E isso já é difícil. Se desalinhar do próprio caminho dói.
Quebrar a própria coerência dói. Perceber que você agiu abaixo da sua consciência dói. Não porque alguém vai punir você depois da morte, mas porque acontece uma ruptura interna. Então, independentemente de você interpretar isso como pecado moral ou como um desvio existencial, a experiência não é leve, não é confortável, não é simples. E é exatamente por isso que a pergunta importa tanto. Se eu errei, se eu me desviei, se eu saí do meu eixo, o que eu faço com isso? Porque talvez o ponto não seja discutir se isso é condenável diante de Deus ou aceitável diante da sociedade, mas o ponto talvez seja muito mais direto. Como eu volto a me alinhar depois de perceber que eu saí do meu próprio caminho? Em algum nível, errar é inevitável. Não existe vida adulta sem falha, sem contradição, sem momentos em que a gente age abaixo do que a gente poderia. A ideia de que a gente vai atravessar a existência sem nunca nos desalinhar é imatura e infantil. É legal imaginar isso como uma possibilidade, mas não é real. O problema é que muita gente gasta energia demais tentando sustentar uma autoimagem de alguém que não erra. E aí, quando você erra, porque você vai errar, muitas vezes a primeira reação é negar ou se afundar em culpa, ou tentar apagar o que foi feito, como se fosse possível voltar no tempo. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o erro existe em primeira instância para a gente se conhecer. Quando eu erro, eu posso ver com clareza o que em mim não está sustentado, o que em mim ainda está pendendo para uma negatividade, o que em mim está buscando através de escolhas que não são necessariamente boas para mim ou que eu não necessariamente gostaria de fazer, mas está ali buscando algum outro tipo de resultado ou de autoafirmação. O que o meu erro quer dizer sobre mim? E aí, o que é importante de verdade é o que eu faço com o meu erro. É nesse ponto que a maturidade aparece. Ou não. Se pecado na origem é errar o alvo, então a pergunta não é como eu finjo que acertei, ou nem como eu me castigo por ter errado. A pergunta é: eu vou continuar mirando errado ou eu vou me recalibrar? A vida não cobra perfeição, a vida cobra ação. Ela não exige que a gente nunca falha, mas ela revela com o tempo quem você se torna depois de falhar. O erro pode virar um padrão ou pode virar um ponto de inflexão. Pode virar uma justificativa ou pode virar responsabilidade. E talvez aqui muita gente se confunda, porque é mais fácil discutir se algo é pecado ou não, se é moralmente aceitável ou não, do que encarar uma pergunta prática. O que mudou em mim depois que eu reconheci que errei? Porque se nada mudou, então não houve redenção. Houve desconforto. Mas, se algo muda de verdade no comportamento, na postura, nas escolhas, então o erro deixa de ser apenas uma falha e começa a se transformar em consciência. E aí, essa conversa começa a ficar mais interessante. Existe uma confusão muito comum quando a gente erra. A gente acha que sentir culpa, que se sentir mal pelo erro, já é em si alguma forma de redenção, alguma forma de consertar aquilo. Como se o nosso sofrimento interno fosse uma prova de que somos boas pessoas, como se a dor emocional compensasse o dano que a gente causou. Mas sentir culpa não redime, sentir arrependimento não redime, o nosso sofrimento não redime as nossas ações. A culpa ela é uma reação psíquica, ela sinaliza que algo saiu do eixo, que houve um desalinhamento. Nesse sentido, você pode até achar que ela é útil, mas o problema é quando a gente transforma a culpa em pagamento. Nossa, eu me senti muito mal por ter feito isso. E aí a gente quase se vitimiza dentro da nossa própria culpa. Ou a gente entra num ciclo de autopunição. A gente começa a se diminuir, a se condenar, a se achar indigno de coisas boas. Surge aquela sensação quase infantil de que é preciso pagar pelo que fez, como se o sofrimento fosse equivalente à reparação. Eu já cometi muitos erros que me atormentaram profundamente. Erros que me fizeram sentir uma vergonha tão grande que internamente eu queria ir lá, ajoelhar no milho e ficar rezando por
meses, como se um sofrimento físico ou emocional pudesse de alguma forma equilibrar a balança, como se um sofrimento bem grande pudesse de alguma forma compensar o que eu fiz. Mas será que é isso mesmo que redime um erro? Será que se torturar internamente muda alguma coisa na prática? Na maioria das vezes, não. Dor emocional não é moeda de pagamento. Você pode passar anos se culpando por algo e ainda assim continuar repetindo o mesmo padrão. Você pode se sentir péssimo com você mesmo e não mudar uma atitude de forma concreta. A culpa, quando ela não transforma, ela vira um lugar de estagnação. Existe até uma certa sedução na autopunição, porque enquanto eu tô sofrendo, eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa. Mas sofrer não é agir. Sofrer não repara, não reconstrói confiança, não devolve a dignidade de ninguém. Então, talvez o primeiro passo para entender a redenção seja esse: compreender que ela não é um estado interno, não é uma emoção intensa, uma crise de consciência. Redenção é outra coisa. Então, se a culpa não redime, se o sofrimento não redime, o que redime um erro? A primeira coisa é, obviamente, o reconhecimento real. Não aquele reconhecimento superficial que vem acompanhado de alguma justificativa. Eu errei, mas esquece aquele discurso espiritualizado que transforma tudo em aprendizado rápido demais. Reconhecer de verdade é olhar para o que foi feito, assumir o impacto, não só na sua intenção. Tem aquela frase popular que diz: "Ah, o que importa é a intenção". Mas, sinceramente, eu acredito que tem uma outra que está um pouco mais próxima da verdade. De boas intenções, o inferno tá cheio, porque no fundo a nossa ação que vai de fato sempre importar mais do que qualquer intenção. A intenção não apaga a consequência. Reconhecer um erro é assumir o efeito que ele teve na realidade, nas pessoas envolvidas, na quebra de confiança, na coerência que se perdeu. Reconhecer é parar de se explicar e começar a se responsabilizar. O segundo ponto, e talvez o mais importante, é a mudança de comportamento. Redenção não é um discurso bonito sobre ter aprendido. Redenção é prática, é escolha correta, é você se encontrar na mesma situação de antes e agir diferente. Se antes você mentiu para se proteger, a redenção é você começar a sustentar a verdade, mesmo que seja desconfortável. Se antes você cometeu qualquer tipo de traição por impulso, a redenção é você desenvolver limites internos antes que o impulso vire ação. Se antes você foi negligente, a redenção é você assumir presença. O que redime não é o seu arrependimento, é a mudança que você sustenta ao longo do tempo. Não é o que você sente na semana seguinte do seu erro, é quem você se torna nos meses seguintes, nos anos seguintes. É o padrão que você constrói depois de perceber que você saiu do eixo. E claro, o próximo ponto seria a reparação, quando ela for possível. Em alguns casos, dá para você falar a verdade, assumir responsabilidade, devolver aquilo que não te pertence, corrigir um dano concreto. Quando isso é possível e saudável, é muito bem-vindo nesse processo. Mas nem todo erro pode ser desfeito, nem todo dano pode ser reparado, nem toda verdade precisa ser dita se for anos depois e se for apenas para aliviar a sua própria consciência. Às vezes, contar algo do passado não é um ato de coragem, mas uma forma de você descarregar a sua própria culpa em cima do outro. Especialmente quando a outra pessoa já seguiu a vida, já reconstruiu uma história, já não está nem mais naquele contexto. Se você, por exemplo, traiu alguém há anos atrás, o erro aconteceu. O dano não pode ser apagado. Se você não contou lá atrás e se você nem está mais, por exemplo, nessa relação hoje, contar agora vai de fato cuidar de alguém ou vai só aliviar a sua culpa? Porque nesses casos, a reparação possível talvez seja não repetir o mesmo erro, não normalizar aquele padrão, não se esconder atrás da culpa como se ela fosse o suficiente. Às vezes, a reparação possível é não voltar a ser quem você foi. E isso é muito mais exigente do que sofrer, porque exige vigilância, exige maturidade, exige consistência, coerência, integridade. Exige que você sustente uma nova forma de agir mesmo quando ninguém está olhando. E talvez seja isso que de fato vá redimir um erro.
quando ele deixa de ser um ponto de vergonha e vira um ponto de transformação concreta. Existe uma ideia muito difundida de que falar a verdade é sempre o caminho mais elevado, como se a simples exposição dos fatos fosse automaticamente um ato de virtude. Mas a realidade é mais complexa que isso. Nem toda verdade organiza. Algumas verdades desorganizam. Algumas sim constroem responsabilidade, mas outras apenas transferem o peso. A questão aqui não é mentir para se proteger, mas a questão é discernir qual a função daquela verdade naquele momento. Ela serve para reparar algo concreto ou serve apenas para aliviar a sua consciência? Porque existe uma diferença enorme entre assumir responsabilidade e descarregar culpa. Quando você assume responsabilidade, você está disposto a arcar com as consequências daquilo que você fez. Quando você descarrega culpa, você está tentando diminuir o seu desconforto interno, mesmo que isso custe a paz de outra pessoa. Às vezes, contar uma verdade do passado não reconstrói nada, não repara nada, não organiza nada. Só cria uma nova ferida onde já havia uma cicatrização. E aí você precisa se fazer essa pergunta honestamente. Essa verdade que eu quero trazer aqui, ela é maturidade ou ela é uma necessidade minha de absolvição emocional? Porque, novamente, a solução aqui não é você descarregar a sua consciência, é você assumir responsabilidade. E assumir responsabilidade, em alguns casos, significa sustentar o peso do que você fez sem transformar o outro num instrumento da sua limpeza interna, porque você quer que o outro te perdoe. É muito mais valioso você mudar radicalmente o seu comportamento sem exigir que alguém testemunhe o seu arrependimento. Isso não é sobre esconder os erros, é sobre entender que a maturidade moral não é impulsiva, ela não age apenas para aliviar uma tensão interna. Existe sim verdade que cura porque reconstrói confiança. Existe sim verdade que cura porque organiza o caos. Mas também existe verdade que só satisfaz o ego, que quer se sentir honesto. E se a redenção é uma transformação real, então ela precisa ir além da necessidade de parecer transparente. Ela precisa estar enraizada em responsabilidade concreta, não em alívio emocional. Depois que você reconhece o seu erro, repara ele quando possível, trazendo a verdade ou consertando a situação quando aquilo for de fato benéfico para ela, e principalmente depois que você transformar o seu comportamento e sustentar essa transformação, talvez a definição de redenção seja mais simples do que parece. Se redimir não é apagar o erro. O que foi feito foi feito. O passado não pode ser reescrito. Não existe uma versão alternativa da realidade onde aquilo não aconteceu. Redenção não é voltar atrás, mas redenção é seguir em frente de outra forma. Se redimir é viver de um jeito que o erro não volte a acontecer. É não transformar a falha em identidade. É não carregar para sempre um rótulo interno de eu sou isso, eu sou aquilo que eu fiz, eu sou uma pessoa horrível por conta do meu erro. Mas isso não significa fingir que aquilo nunca existiu. O que a gente precisa fazer é integrar o nosso erro como um ponto de consciência, reconhecer que ele existe, que ele existiu, compreender o que ele está me mostrando sobre mim mesma e como eu preciso me transformar para que isso não aconteça novamente. E para que eu possa sustentar escolhas diferentes, para que eu possa permanecer no meu centro, na minha ação certa, de forma íntegra e coerente. A redenção não acontece no discurso, ela não acontece na intensidade do arrependimento, ela não acontece numa promessa emocionada de que você nunca mais vai fazer aquilo. Ela acontece na não repetição do comportamento. Ela acontece quando a gente se transforma de verdade. Quando, mesmo se aquela situação se repetir, a gente agora pode responder de outra forma, de um lugar mais lúcido, mais responsável, mais alinhado. E talvez isso seja redenção de fato. Transformar um momento de desvio em um ponto de reorganização interna. Não para você parecer melhor, mas para você se transformar de fato em alguém
mais alinhado com a sua própria vida. No final das contas, talvez não importe tanto as suas crenças sobre o que acontece depois da morte, se existe juízo final, karma, reencarnação ou salvação. Claro, essas são perguntas legítimas, mas não são elas que determinam a realidade das suas ações hoje. A vida, ela responde à realidade daquilo que acontece. Ela responde às suas ações, aos seus padrões, à forma como você trata as pessoas, a consistência entre o que você diz e o que você faz. As pessoas sentem comportamento, não intenção. Você pode ter tido a melhor intenção do mundo, mas se o seu comportamento não mudou, o impacto continua sendo o mesmo. Talvez o critério mais honesto de redenção não seja espiritual, nem simbólico, mas seja prático. O seu erro virou consciência ou virou justificativa? E se eu puder aqui deixar uma pergunta para você levar com você, se ninguém pudesse te perdoar, a sua mudança ainda faria sentido? Se a resposta for sim, então talvez você esteja no caminho da verdadeira redenção. Me conta nos comentários o que você achou disso tudo. A gente se vê no próximo.